Senhores conselheiros, então retomamos agora nosso julgamento, nossa sessão, ainda na parte da manhã do dia 16 de junho. Só para fazer um esclarecimento em relação ao término do julgamento anterior, a gente julgou então o item 2 da pauta, que era um processo paradigma, e o resultado se aplica ao julgamento dos recursos dos processos números 3, 4 e 5 da pauta também, que eram os repetitivos. Então, o resultado do julgamento do item 2 aplica-se por decorrência aos itens 3, 4 e 5, aos quais depois eu sou designado redator do voto vencedor por ser repetitivos, né? Na verdade, eu passo a ser o relator e o redator do voto vencedor, consequentemente. Bom, senhores, dando sequência, nós vamos para o item 6 da pauta. Eu sou o relator, o contribuinte é Megabus Comércio e Representações Limitada. Esse processo ele entrou em pauta e ele foi retirado a pedido do contribuinte lá atrás, acho que foi no mês de março, retorna hoje, até para a gente recuperar um pouquinho do tempo que foi necessário no item anterior. Nesse processo, eu estou julgando por converter o julgamento em diligência. Ele é um processo relativamente simples. O voto está à disposição dos senhores, e eu vou pedir a permissão aqui para fazer um breve resumo. Houve uma guinada nas discussões até então. Esse processo era um processo de exigência de imposto de renda retido na fonte por pagamento sem causa, em que supostamente o contribuinte fez pagamento sem identificar a causa e os beneficiários. Na impugnação, se veio com uma tese que a gente conhece bastante. Teriam sido usados aqueles cartões de pagamento, FlexCard, né? A gente já julgou processos desses, né? Em que se contratava uma empresa e muitas vezes a gente via que eram feitos pagamentos de salários a empregados sob a forma de uma premiação, em que o contribuinte fazia um pagamento de uma nota fiscal para essas empresas intermediárias, e essas empresas intermediárias carregavam aqueles cartões de débito para os beneficiários, chamavam de prêmio de produtividade. A impugnação, ela impugnou todos os pontos, ela não tocou nesse assunto, e eu quero deixar claro para vocês isso. Ela veio e fez me parece que quem tinha sido contratado à época fez uma defesa, daquela defesa dita padrão, né? Que isso não era salário, que era produtividade, que os beneficiários então estariam sim identificados pela empresa de premiação, né? A DRJ negou o provimento, considerou improcedente a impugnação, o contribuinte apresentou um recurso voluntário. No recurso voluntário ele mantém a discussão de todos os pontos, mas deu uma guinada de 180 graus nos argumentos jurídicos. Tá? Eu não considero que isso é um caso de preclusão, porque todas as matérias estavam em discussão, tá? Nem estou tocando nesse assunto, mas para deixar bem claro para vocês. E o que se aborda aqui? O contribuinte veio na defesa e me trouxe não só argumentos, mas trouxe elementos de prova bem robustos. Ele diz, olha, na verdade isso aqui não era nada de pagamento para beneficiário, não. Essa aqui era uma empresa a operação em si eram vendas de vans. Ele até explica que quem é de São Paulo, né, Rogério vai lembrar bem disso. Na época que começaram os peroeiros, que deu um problema, que a Prefeitura de São Paulo começou a proibir os peroeiros, e tinha uma necessidade de se adquirir vans e regularizar essas operações. Então houve um boom de venda de vans. E essa empresa que foi autuada chama-se Megabus. As vendas foram feitas por uma outra empresa que chama-se Neobus. Então ele fazia uma venda pelo preço cheio, para alguém que comprava
aquilo ali, e ele efetuava, dava direito a um desconto ao beneficiário. Fala, olha, você vai comprar aqui a minha van por, sei lá, 150 mil reais, e eu te dou um crédito. Esses créditos têm um valor ali que variava entre R$1.000 e poucos reais e R$2.000 e poucos reais, só que eu não te dou esse desconto na nota fiscal, eu te dou em forma de benefício. E foi contratada a Megabus para operacionalizar esses benefícios pagos aos adquirentes de vans da Neobus. E para isso, a empresa autuada Megabus contratou essas empresas de cartão, aí a FlexCard. Então, o que o contribuinte falou? Olha, na verdade, a cada pagamento feito aqui, que eu recebi, eu tenho controle especificamente para quem foi feito o pagamento, que é o adquirente da van. Aí o que o contribuinte fez? Ele listou, trouxe um laudo com pagamento por pagamento, com a nota fiscal por nota fiscal de van que foi feita e o comprovante do pagamento para quem comprou aquela van. Ele falou, eu só sou intermediário nisso aqui, eu ganho um pedacinho de comissão por fazer essa intermediação, e todos os beneficiários são esses daqui. Ele dá o nome e dá a nota fiscal que ele junta que foi feito da compra. Eu achei que é bem razoável. Fiz uma pequena amostragem e vi que batia as informações, só que são quase 800 páginas de documentos, um por um, que não foi analisado por ninguém. Então eu estou encaminhando para minha proposta de voto. Primeiro, né, estou dizendo que eu aceito a documentação, na linha de um voto do Dornelas, né, que foi juntado no recurso voluntário. E falo para voltar para a unidade de origem, para analisar o parecer técnico de folhas 288 a 313, que faz essa vinculação que eu disse para vocês, pagamento por pagamento, para quem seria o beneficiário e a causa desse pagamento, né, que era esse desconto que não era dado na nota fiscal, mas sim por meio do cartão de premiação. E eu coloquei a critério da autoridade os 11 anexos. Eu falei errado, né? Falei que eram 800 páginas, são 1.500 páginas. É 314 a 1.844, que se refere a documentos que embasariam as conclusões do parecer em comento, identificando se a conclusão que embasa o lançamento persiste, qual seja, que os pagamentos realizados por meio da Incentive House foram realizados a beneficiários não identificados. Aí, para elaborar um relatório de diligência, apresentar o contribuinte, e abrir o prazo ali de 30 dias para que, se ele quiser, se manifeste. Eu corri aqui, pessoal, meu voto é nesse sentido. Então, no começo ele fiquei meio assustado com o argumento, mas quando eu fui olhar o parecer, ele efetivamente identifica pagamento por pagamento para quem foi o beneficiário, dá a nota fiscal e mostra, fala, olha, esse aqui recebeu esse X, que é o desconto que a Neobus, que vende os ônibus, concede por meio da Incentive House, que passa por mim, eu ganho uma comissão por fazer essa operação e o pagamento é feito para quem comprou a van. Então eu estou pedindo para a unidade de origem analisar essa documentação, aí se ela quiser fazer por amostragem, enfim, fazer o critério que ela entende viável e oferecer ao contribuinte para se manifestar ao final. Dúvidas, pessoal? Acho que tá no mudo, Roberto, seu microfone. Acho que está bem claro. Presidente, você chegou a comentar que se a fiscalização quiser fazer essa verificação por amostragem, ela pode fazer. Mas isso consta aqui do... Não, eu coloquei assim, ó, analise o parecer de folhas 218 e 313 e a seu critério, os 11 anexos tá no item 1, mas eu posso colocar, inclusive por amostragem, para deixar mais claro, então. Porque aí a fiscalização ficaria à vontade para utilizar métodos que são usualmente empregados nesses procedimentos, né? Inclusive para amostragem a seu critério, né? Exatamente. Isso aí. Alguma dúvida, senhores? Não? Alguém tem alguma divergência? Roberto, Dornelas, Ricardo? Acompanhe o relator.
Lucas, Giovana, Bianca. Não? Eu acompanho o relator também. Tá? Eu acompanho o relator também. Tá certo. Então, posso colocar por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator, certo? Então, julgado o item 6, vamos ao item 7 da pauta, que é SAS Institute Brasil Limitada. Foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, que a gente está até sendo mais, né, detalhista para ficar claro na gravação. O item 8 da pauta, também retirado de pauta a pedido do contribuinte. Eu era o relator, é o Banco BTG Pactual. E agora a gente tem o item 9, é isso, né, conselheiro Lucas, né? Então o item 9 a gente vai julgar agora, é Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo Limitada, relator, conselheiro Lucas, que está com a palavra. Estou abrindo aqui o voto, presidente. Está à disposição de todos já também. Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, recorre a esse conselho, pleiteando a reforma do acordo. É bem curto o meu relatório de votos, então acho que fica mais claro se eu seguir aqui o passo a passo. A 8ª turma da DRJ do Rio de Janeiro negou provimento à manifestação de conformidade apresentada. Está presente processo de PERDECOMP, em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002, no valor de 200 mil para compensar débito próprio. A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte, reconheceu em parte o seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação, por entender que foram comprovadas deduções no valor de 102.600 e poucos reais, e, consequentemente, o saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2002 foi de 90 mil e pouco. O contribuinte resignado apresentou a manifestação de conformidade dele, trazendo justificativas de que ele entendia que as deduções seriam em valores maior do que o que foi efetivamente constatado pela fiscalização. Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ julgou improcedente o pedido, em razão de entender que a certeza da liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da restituição e compensação. Fundamentou o seu entendimento, e eu trago trecho também aqui do relatório da DRJ, que peço licença para não ler. Em que pese o julgamento improcedente da manifestação de conformidade, o contribuinte não se insurge contra ela de forma direta. Ele delimita o escopo do seu recurso voluntário na correção do cálculo do crédito reconhecido. Ele considera, e aí esse trecho aqui que é curto, vou pedir licença para ler para vocês. Considera que a Receita Federal, então, apenas as compensações de outubro, novembro e dezembro de 2002, nos valores respectivamente de 20 mil, 17 mil e 16 mil, que totaliza 54 mil e poucos reais, mais os pagamentos efetuados de janeiro a abril, mais as retenções do CNEN, R$ 409 reais. Totalizando apenas a compensação de 102 mil, que é abatido do saldo recolhido a maior pleiteado de 200, resultaria o saldo reconhecido a compensar de 90 mil. Isso é indagação do contribuinte, tá? Que, na verdade, ele entende que seria 97 e não 90, até o limite do crédito reconhecido. Ele fala que a questão seria 97 e não 90, o ponto que ele bate no recurso dele. Não tem sustentação, né, presidente? Não. Posso passar direto para o voto. Ele é tempestivo o recurso voluntário e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pelo qual dele conheço. Da forma como relatado, em que pese não ter tido seu pleito atendido em sede de manifestação de conformidade, o recorrente se limita a discutir em recurso voluntário a correção do cálculo do crédito reconhecido pela DRF. Vale frisar que este pleito não foi sequer ventilado nas instâncias anteriores pelo contribuinte, surgindo somente em sede recursal. Analisando os autos, verifica-se que no parecer conclusivo exerado pela DIORT, as folhas 69 e 71, se alguém tiver interesse também em analisar, que foi aprovado e adotado pela autoridade fiscal quando da emissão do seu despacho decisório, esse parecer conclusivo, foi reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL no exercício do ano do calendário de 2002 no valor de 90 mil nos seguintes termos. E ele traz aqui a justificativa de alcançar aquele valor. O que acontece é que o contribuinte, ele entende que ele pega o valor que o parecer conclusivo alcançou e diminui do saldo negativo, e não do valor da dedução, que seria o correto, entendeu? Ao invés dele... A questão foi que
Quando o parecer conclusivo da DIORST, quando fez os cálculos, ele alterou as deduções. E por conta de ter alterado as deduções, alterou o saldo negativo. E o contribuinte, quando se insurge, ele faz o cálculo diretamente do saldo negativo, e não em relação às deduções. Então, por conta disso, eu entendo que o contribuinte não merece ter o seu pleito atendido, porque o cálculo da DIORST está correto e ele se insurge de forma equivocada, trazendo parâmetros que não foram utilizados. Então, eu voto por conhecer do recurso e não mérito negar-lhe provimento. Obrigado, conselheiro Lucas. Senhores, alguma dúvida? Podemos ir para o julgamento. Conselheiro Dornelas. Desculpa, conselheiro Roberto. Eu acompanho o relator. É muito mais fácil na sessão presencial, que é só olhando as cadeiras, né? Você vai olhando um por um aqui. Então, o conselheiro Roberto acompanhou, o conselheiro Dornelas. Acompanho. A questão aqui ficou clara, foi a base de cálculo. A base de cálculo sobre a qual incidiu, né, o percentual de correção. Exato. Acompanho o relator. Dornelas. Eu acompanho o Roberto no acompanhamento e, por consequência, acompanho o relator. Conselheiro Ricardo. Acompanho o relator. Rogério. Acompanho o relator. Perfeito. Giovana. Com o relator. Bianca. Com o relator também. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, esse foi o item 9. Os itens 10 e 11, que o contribuinte o recorrente é Centrais Elétricas de Rondônia S.A., Ceron, ou SA-Ceron, não sei como é que está aqui, foram retirados de pauta esses dois processos a pedido do próprio contribuinte. Então a gente vai para o item 12 da pauta, recorrente RAI do Brasil Consultores Limitada, e o relator, o conselheiro Lucas, que terá vários processos aí na sequência para relatar. Com a palavra, Isso. conselheiro. Obrigado, presidente. Eu adotei parte do relatório da DRJ, porque ele retrata bem os fatos aqui. Então, PERDECOMP, o saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2003. Não foi homologada a compensação com base nos fundamentos de que a prestação, analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, ou seja, a autoridade fiscal não verificou a existência do crédito. E o contribuinte protocolou manifestação de conformidade tempestiva, alegando em síntese que, pelos documentos juntados, restaria claro que a diferença encontrada entre o valor informado de IPJ e o valor de PERDECOMP encontrava-se numa outra PERDECOMP, que ele junta cópia, que seria evidente a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte ao pleitear o seu direito creditório de saldo negativo de RPJ e antecipação de RPJ CSLL, que a decisão estaria equivocada, e reitera as questões presentes na manifestação de inconformidade que ele já tinha previamente apresentado. Com base... Só um minuto. Eu vou passar para o voto, que eu também trago aqui a especificação detalhada da parte do relatório. Complemento o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atendido os demais requisitos de admissibilidade, por razão pela qual dele eu conheço. O recurso voluntário, ele não traz nenhuma razão nova de defesa, nem provas, com exceção da alegação de preliminidade de prescrição intercorrente, que ele entende que, após apresentado o recurso, ele estaria parado para julgamento há 7 anos, e ele traz a informação de preliminar intercorrente. Então, aqui eu aplico a súmula CARF número 11, que é, inclusive, vinculante, né, de que a prescrição intercorrente não ocorre no processo administrativo. E, no mérito, eu trago a questão de que eu também adoto, como ele não traz nenhuma nova informação e nenhuma nova prova, eu adoto a decisão da DRJ também para negar provimento, no sentido de que não houve a comprovação do crédito, ele não conseguiu demonstrar a liquidez e certeza do crédito alegado, não trouxe provas, não trouxe elementos capazes de consubstanciar o direito que ele alega.
Em uma sucinta síntese, é isso. Certo, conselheiro Lucas. Senhores, alguma dúvida em relação ao relato do conselheiro e ao voto? Não? Não. Certo, então, em relação ao item 12 da pauta, é isso, né? Só a questão de rejeitar a preliminar, né, suscitada. Tem uma preliminar, né? Então, Isso, eu rejeitei de prescrição intercorrente. Rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, alguma dúvida? Alguma divergência? Todos acompanham? Então, julgamento encerrado. Item 12 encerrado. Rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, no mérito negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Item 13, conselheiro Lucas, mesmo contribuinte, né? Raio do Brasil, Creditores. O item 13 também é bem similar, com a diferença de que não tem a preliminar, certo? Que esse processo não houve essa alegação. Mas, da mesma forma, também, PERDECOMP, de saldo negativo de CSLL, do ano calendário de 2005, e que a DRJ não evidenciou provas do crédito, nem a autoridade fiscal na DRF, nem na DRJ, e em sede de recurso eles se limita a repisar os argumentos da manifestação de conformidade sem trazer nenhum elemento novo, sem juntar provas. É uma mera repetição dos argumentos da manifestação. Então, da mesma forma, eu também, utilizando do artigo 57, parágrafo 3º, né, do anexo 2º do regimento do CAF, eu adoto os fundamentos da DRJ para negar provimento ao recurso. Os mesmos termos feito lá na DRJ. Perfeito. Senhores, então item 13, né? 13 da pauta. Isso. Alguma divergência? Acompanho o relator. Então, todos acompanhando o relator, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, item 13. Temos ainda os itens 14 e 15 da pauta, ambos do contribuinte Indiana Veículos Limitada, também de relatoria do conselheiro Lucas. Está com a palavra novamente. Só, presidente, eu queria, por questões de ordem, eu estou vendo agora, suscitar meu impedimento no 14 e 15. Tá. Vou me retirar aqui, então, do 14 e 15, viu? Certo. Tá, ok. Então, eu vou te pedir, não precisa sair se quiser, mas desabilita até a sua câmera, seu microfone aí. Nós vamos julgar o processo assim mesmo, tá? Não vou pedir, são processos relativamente simples, né, conselheiro Lucas? Sim. Certo. Podemos sim dar julgamento. Então, vou registrar aqui itens 14 e 15. O conselheiro Dornelas declarou-se impedido e nós vamos julgar assim mesmo, tá ok? Vamos na sequência. Também são casos que eu acho que vão ser céleres. Também se trata de PERDECOMP. O contribuinte tentou utilizar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001 com débitos próprios. A compensação não foi homologada em razão da autoridade fiscal entender que do confrontamento das informações apresentadas em PERDECOMP com a DCTF e a DIPJ não localizou saldo negativo disponível para compensação. O contribuinte apresentou manifestação informando que possuía sim o crédito passivo de compensação no momento da transmissão da PERDECOMP, uma vez que, conforme demonstrado na linha 42 da ficha 17 da DIPJ do ano calendário de 2000, apurou o saldo negativo de CSLL no montante de 16 mil e poucos reais. Apesar de não ter informado em DCTF, compensou o valor de 16, o mesmo valor, com débito de CSLL relativo à estimativa dos meses de janeiro e fevereiro de 2001. O valor compensado foi levado em consideração na memória de cálculo para o PERDECOMP apresentado. E anexões são manifestação de conformidade, cópia da ficha 17 da DIPJ do ano calendário 2000, como documento comprobatório. Requeriu o acolhimento da sua tese, por essas razões. A DRJ de Recife julgou improcedente, sob entendimento em síntese de que a competência originária para apreciar DECOMP seria da DRF de origem, sendo dever do contribuinte identificar perfeitamente na declaração qual direito creditório que julga possuir. E fundamenta ainda que, ao julgar a real intenção do contribuinte
quanto ao alegado erro de procedimento de preenchimento das DCTF do calendário 2001 para os meses de janeiro e fevereiro, onde não foram informadas as compensações de créditos relativas a saldo negativo de CSLL do ano 2000, resultaria na apreciação do pleito em novas bases, o que não seria de sua competência. Inconformado, ele apresentou o contribuinte recurso voluntário, reforçando os argumentos já trazidos, requerendo, por fim, a improcedência da cobrança contida no auto de infração, na PERDECOMP, né? Posso passar o voto, presidente? Pode sim. Conheço do recurso, porque tempestivo e atendido aos demais requisitos. A controvérsia, então, gira em torno do erro de preenchimento em DCTF. Alega a recorrente que, quando o preenchimento da DCTF, não teria sido levado em consideração a compensação efetivada do saldo negativo de CSLL demonstrado na linha 42 da ficha 17 da IPJ no calendário 2000, com débitos de CSLL relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2001. Conforme o saldo negativo constante da DIPJ, apresenta a planilha do valor compensado. Eu trago a planilha no meu voto. Afirma o recorrente que, havendo confronto entre as informações comprovadas da DIPJ com as informações via DCTF, restaria comprovada a existência do direito creditório. E a DRJ não analisou por conta da ausência de retificação da DCTF. Então, eu supero o óbice da ausência de retificação da DCTF, tratando de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o entendimento atual é de que é possível superar o equívoco desde que haja comprovação de tal erro. E eu adoto o entendimento de dar provimento parcial ao recurso para retornar os autos à origem, para que a unidade de origem analise o mérito do pedido quanto à liquidez e a incerteza do crédito pleiteado. Certo. Me parece um caso que a gente está bastante acostumado, né, a ver, em que o indeferimento do pleito do contribuinte se deu meramente por ele não ter retificado a DCTF, e ninguém analisou mais nada, né? A gente está só superando esse óbice. Alguma dúvida? Podemos ir para o julgamento? Podemos? Levantei a mãozinha. Poxa, vai lá, conselheiro Ricardo, por favor. Não, só mais uma questão de ordem aqui, né? Como eu sou novo na turma. Lucas, você falou que ele retificou a DCTF e comprovou o erro. Eu não entendi bem, foi esse ele detalhe. Não a retificação, na verdade. Ele informou que houve o erro de preenchimento da DCTF, e a gente supera o óbice da ausência de retificação. Mas ele justifica o erro que ele cometeu? Com a documentação, né, com a apresentação da DCTF e do próprio PERDECOMP, que ele tem uma planilha de cálculo e tudo, que ele apresenta que os valores seriam o que ele demonstra o erro com a documentação que ele colaciona. Deixa eu só te perguntar outra coisa, para ver se eu entendi bem o caso. Ele partiu de um saldo negativo. Então, a DCTF aí, ele entrou como? O saldo negativo ele não compensou porque qual é a função da DCTF, que eu não entendi bem, já que o crédito é de um saldo negativo? Na verdade, ela não consta na DCTF. Aí eu estou me filiando ao entendimento que a gente já tem dado em alguns outros julgamentos, de que a DCTF não é elemento indispensável, que ela pode sim, havendo outros elementos, ela poderia ser superada, e aí a gente não reconhece ainda o crédito, mas retornaria à unidade de origem para que esse crédito seja verificado se existe. Se tiver realmente a existência dele verificada, ele poderia ser homologado. Eu só estou suprindo o óbice da ausência da DCTF. Deixa eu ver se eu entendi, até para também esclarecer para o Ricardo. O contribuinte disse, olha, eu preenchi a DCTF e disse que eu tinha um débito, sei lá, de 10 mil, mas eu errei. Na verdade, minha DCTF é de 7 mil. Minha dívida seria de 7 mil. Segundo o Lucas, não é uma mera alegação, ele está trazendo ali umas planilhas, alguns documentos que comprovariam, não está só alegando. Não. Né? Mas a DRJ, a DRF e a DRJ devem ter dito o seguinte, olha, você não retificou a DCTF, então o que você está pedindo está totalmente alocado. O valor que você está pedindo restituição, ou pedido de reconhecimento, está alocado àquela DCTF. Como você não retificou, eu não vou adiante. É isso, Lucas? Isso, ela sequer entrou no mérito. Não, deixa eu saber, eu não sei se eu estou falando aqui. Está ouvindo, né? Um detalhe, isso é muito comum, às vezes ele acha que ele tem um crédito de 10 mil,
E ele pagou 10 mil, não, meu débito é só 8 mil, mas ele não retifica a DCTF, ficou 10 mil. Então a gente não reconhece porque ele não retificou a DCTF, tá entendendo? Depois ele retifica para a DCTF de 10 mil para 8 mil, aí sim gera o crédito de 2 mil, ele demonstra o erro, eu acho que é plausível da gente aceitar. O que eu não entendi aqui é porque partiu de um saldo negativo, né? E o saldo negativo não depende assim tão diretamente da DCTF. Esse detalhe aqui é que eu não, que realmente eu confesso que eu ainda não entendi. Tem divergência entre os saldos, né, entre o saldo negativo, entre o DCTF e o PERDECOMP, e aí ele traz a documentação dizendo que ele teve equívoco no preenchimento da DCTF. Ele traz a DIPJ. É porque o saldo negativo ela apura no final do período. Entendi, né? entendi. O que o Ricardo deve estar querendo dizer é o seguinte: poderia ter uma divergência, que às vezes era motivo de indeferimento, entre o saldo que ele pede na PERDECOMP e o da DIPJ. Mas a DCTF de RPJ, em tese, ele declarou zero devido. É isso que o É isso que eu não entendi exatamente a função da DCTF, porque não era o caso, o que você falou, Fernando, quando ele paga realmente, olha, eu paguei a maior, mas não corrigiu a DCTF, a gente tem que corrigir para gerar o crédito, né? Mas aí, como é saldo negativo, é que eu não... Acho que a Giovana quer falar alguma coisa, vamos ver se ela esclarece alguma coisa. Eu estou vendo aqui no relatório, acho que já no voto do Lucas, que na verdade não é só uma divergência entre a DECOMP e a DCTF, mas existiria uma divergência da própria DIPJ com a DCTF. Então, quando ele fala de saldo negativo, ele pode ter colocado um saldo negativo na DIPJ e aí declarou errado o valor da DCTF, do valor devido, porque não casou com a DIPJ. Então, assim, na verdade, eu não sei exatamente o que está certo, mas teria, não é só a discrepância entre DCTF, que não vai apurar o saldo negativo, mas entre a DIPJ e a DCTF. Então, ele diz aqui, ó, a DRJ, Recife, por sua vez, entendeu que não seria competente para analisar conjunto probatório colacionado na manifestação, em especial o confronto entre a DIPJ do ano calendário 2000, colacionada pelo contribuinte, com a DCTF, a fim de apurar a existência ou não do erro do preenchimento, ou seja, talvez tenha aí o IRPJ devido, a CSE devida, que estaria diferente. Então, na verdade, não é só, assim, DCTF de retificar um pagamento, eu acho, mas a DCTF em razão da DIPJ, e enfim. Só que o que eu acho é que a gente chegou na DRJ e ele sequer adentrou nisso, disse que não tem competência, porque às vezes ele diz assim, olha, tudo bem, poderia estar discrepante, mas você não trouxe contabilidade, livro-razão, para apurar, para provar o saldo negativo. Ele nem adentrou nisso. Então, talvez o contribuinte não tenha nem trazido aquelas provas que a gente considera, que a DRJ normalmente considera suficiente, que é a apuração, de fato, nos livros contábeis, entendeu? Então, assim, ainda que ele não tenha, acho que um conjunto probatório suficiente, tem as retificadoras e uma planilha, e dissesse, não, eu quero a contabilidade, em nenhum momento foi exigido dele essa contabilidade. Então, eu acho que realmente tem que se analisar e dar abertura para a unidade de origem e exigir outros documentos que considerem necessário, como inclusive a contabilidade e a demonstração da apuração. Entendi. Então, o fato é que ele deve ter, entregou a DCTF ali de cara, com débito. Depois, quando foi preencher a DIPJ, preencheu, em tese, segundo o contribuinte corretamente, que teria um saldo negativo, e não o débito que ele informou em DCTF. Só que ele não tinha retificado a DCTF, e isso já foi motivo de indeferimento desde o início, não houve análise nenhuma do mérito nas instâncias anteriores. Foi barrado por aí. Conselheiro Ricardo, e agora? O Roberto também quer falar, ó. Acho que o seu microfone está fechado, Ricardo. Perdão, eu confesso que eu ainda não consegui entender a relação do saldo negativo com a DCTF. É isso que eu estava querendo ver no processo aí, tá entendendo? Me parece o voto, você está bem coerente do Lucas, mas eu não estou entendendo realmente por que essa DCTF foi determinante. Estou olhando aqui o seguinte, esse saldo negativo é 2000, né? E esse processo é 2011. Então, se esse saldo negativo vem se alterando, ele vem compensando, e em algum momento tinha um valor desse débito da DCTF
que afetava esse saldo negativo. É isso que eu estou tentando entender realmente, está entendendo? Se alguém tem alguma coisa mais para esclarecer, pode pegar a palavra. Eu estava olhando exatamente a declaração para isso. Acho que o Roberto queria falar, né, Roberto? Não? Eu acho que eu entendi agora a questão a dúvida do Ricardo. É porque, ainda que seja algum erro de DCTF, que, sei lá, geraria uma discrepância aí com a DIPJ, saldo negativo e a DECOMP, ele quer saber, ainda que não tenha um livro, minimamente onde, porque como, de fato, tinha dado uma olhada aqui, o processo é de 2011, eu não sei se foi formalizado em 2011, ele está falando lá de um saldo negativo, acho que 2001, talvez... Às vezes isso como a gente costuma falar na Receita, foi baixado para tratamento manual em 2011. Mas Olha, eu acho que eu entendi aqui, desculpe, Fernando, está te interrompendo, eu estou olhando o despacho decisório eletrônico, tá certo? Uhum. Então, o que aconteceu, tem o que ele gerou do saldo negativo no PERDECOMP e tem o que foi confirmado. O que não foi confirmado foi o valor da fonte, que ele pôs no PERDECOMP, que seria de 2072, era 329. E na PERDECOMP ele está compensando com o valor de estimativa de 16.629. Eu creio que a DCTF está se referindo é que ele não compensou essa dívida do saldo negativo de estimativa, está entendendo? Então, para gerar o saldo negativo, é o quê? O valor da fonte, que ele pagou, mais a estimativa, tá certo? O sistema faz isso, ele informa isso no PERDECOMP, ele vai lá e confirma. Me parece que aconteceu foi o seguinte, você disse que tem de estimativa que está compensando 16 mil. Você não declarou isso no DCTF, né? Talvez a retificação da DCTF, ele vai dizer, não, está aqui, realmente, eu retifiquei a DCTF, eu tenho essa dívida de 16 mil. O que está aí sim me faz sentido, tá ok? Que talvez fosse isso, fosse essa questão, tá entendendo? Se ele comprova, olha, você está confessando a estimativa, que ele pagou essa estimativa, gera um saldo negativo. Mas se ele não pagou a estimativa, ele não pode gerar um saldo negativo daquilo que ele não pagou. Então, aí a questão não seria só a DCTF, tá entendendo? A questão não seria só a DCTF. Essa questão aqui que eu realmente ainda continuo com dúvida de entender exatamente. Mas a única lógica da DCTF que eu encontro é essa, que formou a estimativa. Eu vi o despacho que você está falando. Você viu o despacho. Você nota que no despacho ele bota PERDECOMP, aí tem fonte 2072, pagamento 28 mil, estimativa 16 mil, gera um saldo negativo de 47 mil. Aí o sistema só confirmou 29 mil, que 29 mil que era 329 de fonte, quer dizer, houve uma redução do valor da fonte, o pagamento bateu, que ele disse que pagou, mas as estimativas não, está entendendo? As estimativas, o sistema não confirmou nada. Ó. E aí, esse, me parece que é o grande cerne da questão, são essas estimativas que iriam gerar o saldo negativo. Só se ele retificou a DCTF, ele veio e retificou essa DCTF, e aí está gerando o saldo negativo. Aí eu vendo aqui o despacho o voto do Lucas, eu vejo também que provavelmente o erro, ele fala que, em especial, o saldo negativo e as compensações das estimativas de CSLL devida para os meses de janeiro e fevereiro de 2001. Talvez ele tenha informado, sei lá, que a estimativa foi paga, mas ela não foi paga, ela foi compensada, objeto de compensação aqui. E essas compensações, entendi. Boa, deixa eu falar. E aí essas compensações não foram homologadas, né? O argumento que ele traz aqui no recurso, tá, só bem pontual, é o seguinte: dessa forma, apesar de não ter informado tal compensação em DCTF, justamente as compensações, que seria o procedimento correto à época para a compensação de tributos da mesma espécie, o contribuinte considerou em sua memória de cálculo a compensação de seu crédito de saldo negativo de CSLL no calendário de 2000, com as estimativas de CSLL devidas para os meses de janeiro e fevereiro de 2001. Tal fato pode ser facilmente comprovado pela Secretaria da Receita, pois ao pesquisar em seus sistemas não será encontrada nenhuma vinculação desses créditos a outros débitos. Pelo visto, ele compensou a estimativa de janeiro e fevereiro de 2001 com o saldo negativo de 2000
E agora ele está tentando compensar o saldo negativo de 2001. Roberto ia falar, Roberto? Eu ia falar, mas eu já mudei de ideia. E aí, pessoal? Presidente, só uma questão de ordem aqui. Lógico. Se o conselheiro pede vista de um processo, ele não faz mais parte da sessão seguinte, como é que fica? O julgamento continua. O julgamento continua, não tem problema nenhum. Mas também não é a questão, se houver uma dúvida maior, a gente pode até pedir uma vista em mesa, ou depois, se a vista em mesa não for suficiente, eu converto numa vista, e aí a gente pode registrar ali, se a dúvida persistir, já no Roberto, né? Deixa eu te explicar uma coisa que eu também não sei qual é o entendimento da turma. O problema do saldo negativo é que o saldo negativo, ele utilizando o seguinte, gera uma estimativa, que gera um outro saldo negativo, que vai compensar outra estimativa. Não sei se for o caso, mas por isso que eu precisava me aprofundar para entender. Se essa estimativa que ele queria utilizar é 16.629, depende de uma compensação que não foi homologada. Eu entendo que ele não pode se beneficiar desse saldo negativo aqui, tá certo? Então, eu teria que verificar a situação dessa compensação, em que ponto ela está. Então, isso não seria... Por isso que eu não vejo muita vinculação disso com a DCTF em si. Eu não sei até que ponto a DCTF vai solucionar este problema, tá entendendo? Então, se fosse essa questão, que eu não consigo ter segurança nos autos ainda, meu voto seria contra. Eu não admitiria gerar esse novo saldo negativo, que seria dos 47 mil que ele quer, que é a diferença de 16.629. Tem uma fonte aqui que também não foi comprovada, o valor é pequeno, tá certo? Dá uma diferença de quase R$ 1.700, e eu não sei até que ponto ele entrou com isso. Então, eu não me sentiria seguro, seria uma questão de pedir vistas. Só que o problema em pedir vistas esbarrou em uma prejudicial, eu acho que talvez, que eu não sei se vai acontecer ou não. Até o momento, essa questão da compensação e tal, a gente tem votado nesse mesmo sentido que você está falando. A gente normalmente sobresta até, então espera aguardar lá o processo principal para a gente ver o que vai acontecer com essa compensação. Mas nesse caso também eu não estou com essa convicção do que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, vamos registrar a vista desse processo. Os dois processos são assim, Lucas? Os dois. Os dois? Vocês preferem uma vista em mesa? Isso, a vista em mesa se alguém achar que vai ter tempo para olhar de hoje até quinta. Eu queria dar uma sugestão aqui, que eu acho que, na verdade, o Ricardo ele não se mostra seguro, porque vai que ele errou na DCTF e não informou que a estimativa foi compensada. Então, basta dizer, não, ele precisaria informar que foi compensada, precisa saber a compensação. Eu acho que talvez fosse o caso só da gente detalhar um pouco mais o conteúdo da diligência que seria feita, né? Porque aqui a proposta... provimento, tu não. Tu está dando provimento parcial, Talvez vista em mesa. A vista em mesa... Uma vista em mesa, porque talvez aí a questão fosse, talvez, converter em diligência para saber qual é a retificação e a situação das compensações, né? Realmente... Porque, mas o provimento parcial não é para emitir novo despacho decisório? Porque aí, se ele for emitir novo despacho decisório, Ricardo, o que acontece é que, se essa compensação da estimativa não for confirmada, ele vai emitir um novo despacho decisório e não considera aquela estimativa integral. Mas aí perde o sentido, né? Então, porque eu, a princípio, eu não vi o processo em profundidade. Não me parece algo tão complexo também, não, tá entendendo? Eu acho que é algo que a gente... Por isso que a vista em mesa me pareceu uma solução interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou registrar a vista em mesa do 13 e 14. Certo. Aí a gente vai seguindo. Se o Ricardo em algum momento falar, olha, já tenho condição de olhar hoje ou amanhã, a gente retoma. Vocês só me lembram que, se permanecer vista em mesa até quinta-feira e a gente não resolver, aí eu
falo lá, olha, itens 13 e 14, vamos registrar a vista para o conselheiro Roberto, para a gente começar. Mas, em princípio, vista em mesa no 13 e 14, a gente aguarda para ver o que acontece até o final da sessão, da reunião. Roberto. Eu vou ver se eu olho hoje no final da tarde. Tá certo? Esse processo é bem curtinho, ele tem 84 folhas, então é possível que a gente consiga, até hoje mesmo, no intervalo, passar os olhos ali e identificar o problema. Tá ótimo. Então, vamos... Já ficou claro que o problema é a estimativa. Vamos verificar o problema da compensação, se a gente vê... Para ver se a gente consegue ir até o final. Então tá, então ficou itens 13 e 14 vista em mesa. 14 e 15. Desculpa, 14 e 15, o 13 a gente já julgou. Itens 14 e 15 vista em mesa, são os processos do contribuinte Indiana Veículos. Eu já estou registrando aqui, deixando registrado que o conselheiro Dernelas se declarou impedido, certo? E vamos então ao próximo item da pauta, que é o item 16, recorrente é Felício Vigorito e Filhos Limitada, e o relator é o conselheiro Roberto, que eu passo a palavra. Vou abrir aqui o arquivo. Presidente, como esse processo aqui envolve exatamente aquela questão que nós estávamos debatendo agora há pouco, sobre o problema de examinar débito, eu vou pedir para ler pelo menos algumas partes aqui, para a gente poder ter um pouco mais de embasamento para discutir. Então, trata-se de recurso voluntário interposto por Felício Vigorito e Filhos Limitada, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o acordo número X da 4ª turma da DRJ Campinas, que, negando provimento à manifestação de inconformidade da recorrente, não cancelou a declaração de compensação, nem cancelou o débito, cuja cobrança a DRJ autorizou que se prosseguisse. Os fatos podem ser assim resumidos. A recorrente apresentou declaração de compensação utilizando um crédito de R$ 110.104,87 a título de saldo negativo de CSLL do ano base 2001. A Delegacia da Receita Federal em Guarulhos não homologou a compensação, argumento de que não teria verificado a apuração de saldo negativo de IPJ do referido ano base. Contra o despacho decisório, foi apresentada a manifestação de inconformidade na qual a recorrente alegou, em síntese, erro de preenchimento da declaração de compensação, porquanto teria sido informado como saldo, como crédito, não saldo negativo de CSLL, mais o prejuízo fiscal. Presidente, eu vou pular essa leitura, porque a questão aqui pode ser resumida da seguinte forma: o contribuinte apresentou uma decomp, e quando veio a decisão, o despacho decisório, dizendo que o crédito não foi identificado, ele reconheceu que o crédito efetivamente não existia, que houve um erro no preenchimento da decomp, e aí ele pede que se cancele a decomp com cancelamento do débito. É mais ou menos essa a controvérsia. Então, acho que é possível passar para o voto. Então, vamos lá. Aqui no segundo parágrafo, na parte pintada. Na linha de argumentação desenvolvida no recurso, um fato sobressai como incontroverso: a inexistência do direito creditório. A controvérsia, na verdade, está reduzida a saber se o débito existe. Essa matéria, no entanto, não pode ser examinada pela DRJ, nem pelo CARF. Em se tratando de decomp, o que se verifica são a existência e o montante do crédito. Acerca do débito, a competência do CARF cinge-se apenas aos acréscimos moratórios, ou seja, juros e multa, e ainda assim se tais pontos forem especificamente questionados. O débito, em regra, não se examina nem se discute porque é fato contrário ao interesse do contribuinte, confessado por ele próprio. Não há razão para colocar em dúvida a existência do débito, nem razão para que o contribuinte o questione. Todavia, não é impossível que haja erro na indicação do débito.
Mas, nessa hipótese, a correção deve ser feita em revisão de ofício pela autoridade fiscal ou em procedimento... Eu vou pedir só um momentinho, porque eu não sei se para vocês, mas várias pessoas ficaram com a câmera inibida nesse momento. Agora o Lucas voltou, a Giovana não consigo enxergar aqui. Bom, presidente, eu estou vendo... Eu estou vendo todo mundo. Eu estou tendo a alegria de ver... Eu estou vendo todo mundo. Também, estou vendo todo Tá mundo. voltando, então tá, segue o barco, continua. Viu, presidente? Eu acho que, Agora, lamentavelmente, você é o único que não está tendo a alegria de ver todos os conselheiros. mas foi só todo mundo falar, todo mundo voltou. Agora eu tô feliz de novo. Vai lá, conselheiro Roberto, continua. Então, tá bom. Então, eu dizia que pode haver erro no débito, mas nessa hipótese a correção deve ser feita em revisão de ofício pela autoridade fiscal ou em procedimento administrativo no rito da Lei 9784, jamais na sistemática do decreto 70235. O rito do decreto 70235 tem por pressuposto um ato da autoridade administrativa contra o qual o sujeito passivo se insurge. Esse ato pode ser o lançamento de crédito tributário, indeferimento de benefício fiscal, o regime especial, a suspensão de imunidade, a exclusão do regime de tributação de microempresa, etc. Enfim, para que o processo administrativo tramite na sistemática do decreto 70235, que envolve impugnação à DRJ e recurso ao CARF, é preciso que haja um ato gravoso da autoridade administrativa, o qual serve de parâmetro de limite à impugnação. Em outras palavras, aquilo que não foi objeto de exame pela autoridade administrativa na DRJ ou DERAT não pode ser objeto de impugnação. Nos casos de DECOMP, a DRJ de origem restringe sua análise ao crédito, já que o débito foi confessado. Logo, a presunção é de que ele exista. O ato gravoso, em se tratando de DECOMP, alcança exclusivamente o crédito. E é essa matéria, e apenas ela, que pode ser levada à DRJ por meio de impugnação. Por outro lado, nos processos de DECOMP, a inviabilidade do exame do débito pela DRJ e pelo CARF decorre dos requisitos da própria compensação. Sobre esse instituto, esclarece Caio Mário da Silva Pereira, vou pedir licença para não ler o texto, apenas as partes grifadas, em que ele fala que na compensação existe reciprocidade de obrigações. Né? Ele fala aqui ainda, cada um há de ser devedor e credor da obrigação principal, ou seja, as partes envolvidas na compensação são, ao mesmo tempo, credor e devedora reciprocamente. Muito bem. Fecha aspas e vamos ao voto. Retornemos aqui ao texto do voto. Com exceção da exigibilidade, os requisitos da compensação civil também se aplicam à compensação prevista no CTN. A compensação tributária exige reciprocidade, fungibilidade, liquidez e certeza das obrigações. A reciprocidade consiste na existência de duas relações jurídicas obrigacionais envolvendo as mesmas partes, que são reciprocamente devedor e credor. Para que ocorra a compensação, tem de haver necessariamente duas obrigações. Isso se verifica na DECOMP. Por conseguinte, se a autoridade administrativa deixar de homologar uma compensação ao argumento de inexistência do crédito e a requerente impugnar a decisão, o que caberá à DRJ fazer é verificar se o crédito do contribuinte contra a fazenda existe e, dependendo dessa análise, homologar a compensação. Se existir o crédito, a DRJ reconhecerá de forma expressa a sua existência e homologará a compensação até o limite do crédito reconhecido. Note-se que o órgão julgador se manifesta, em primeiro lugar, sobre a existência do crédito e depois, em decorrência desse entendimento, homologa ou deixa de homologar a compensação declarada pelo contribuinte. Percebe-se que, na hipótese aventada, que corresponde à grande parte dos casos, é a compensação que se examina, ainda que o seja de forma imediata, em decorrência do reconhecimento do direito creditório. O mesmo, entretanto, não acontece quando a autoridade fiscal não homologa a compensação por inexistência de crédito contra a fazenda e o contribuinte concorda com essa decisão, mas discute a existência do débito que ele próprio confessou. Aqui,
já não se pode falar de compensação, pois ausente o requisito da reciprocidade de obrigações. A partir do instante em que o próprio contribuinte reconhece que não existe o crédito que ele mesmo informou na DECOMP, a controvérsia, se remanescer alguma, vai girar em torno do débito. Subsistirá uma única relação jurídica. O procedimento, portanto, se converte em mera revisão de débito, em tudo semelhante a uma revisão de débito declarado em DCTF ou objeto de parcelamento. Matéria que não cabe à DRJ nem ao CARF examinar. Com base nesses fundamentos, se pode concluir que o recurso voluntário não deve ser admitido por duas razões. A existência do débito não foi apreciada pela unidade de origem, não podendo ser examinada em caráter inicial pela DRJ e em grau de recurso pelo CARF. Neste caso, não há decisão da autoridade administrativa contra a qual o contribuinte possa se insurgir. E B, nas compensações não homologadas por inexistência do crédito, se o contribuinte admitir que o crédito não existe, desaparece o requisito essencial da compensação, que é a reciprocidade das obrigações, de modo que o procedimento de compensação assume a natureza de mera revisão de débito declarado, matéria que deve ser tratada no rito da Lei 9784. Então, pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, deixando de examinar a alegação de inexistência do débito compensado na DECOMP. É o voto, presidente. Debates. Conselheiro Dornelas. Debates aí. Conselheiro Dornelas. É para votar ou para debater? Não sei, como você tinha levantado a lebre no outro processo, né? A respeito do débito confessado, eu queria ver o que você tem. Eu estou me filiei ao entendimento que a DECOMP ele é uma compensação, como o próprio conselheiro falou, e se é uma compensação, ele tem que analisar débito e crédito. Compensação só existe quando tem direito, quando tem certeza de liquidez, tanto débito como crédito. Não pode você apenas olhar para o crédito. Agora, depois de entender isso, aí vamos analisar se o débito existe. Ele está alegando o quê com relação ao débito? Roberto não analisou isso aí. Eu acho que nenhuma das instâncias anteriores... Hein? Mas ele fala isso desde o início, Roberto? Não, ele fala isso já... Não, ele fala isso na impugnação. Isso, na dele Quando ele recebe o despacho decisório, digamos, denegando a compensação, ele faz uma manifestação de inconformidade, admitindo que... Presidente, acho que o apoio saiu. Acho que pode ter parado a gravação. Só um detalhe, desculpa atrapalhar. Sim. Agora o seguinte, a gente tem backup da gravação, acho que a gente continua, né? Vamos ver se eles vão voltar aqui. Só um segundinho. Acho que porque está perto de meio-dia. Será que eles pararam por causa do almoço? Não, mas aí ela nos avisaria, né? Voltou. O apoio retornou. Val, pode prosseguir? Só um minutinho. Colega do apoio, Val, tudo bem? 30 segundos? Olá. 30 segundinhos. Oi, Val. Pois não? Pessoal do apoio. Tudo ok? Que a gente viu que vocês ficaram offline um minutinho. Não sei o que vocês preferem. Bom, vamos seguir. Se for necessário, usam as gravações que a gente tem aqui, minha e da Giovana. Vamos lá, Roberto. Presidente, então, respondendo à pergunta do Dornelas, o contribuinte fez a DECOMP. Quando ele recebe o despacho decisório, ele realmente se dá conta de que cometeram um erro. Ao invés de usar um saldo negativo, ele usou base de cálculo negativo, ou seja, o prejuízo
da CSLL. Mas ele diz também que o débito também era errado, também se referia a prejuízo, enfim. Ele cometeu um erro na DECOMP. E aí ele entra com a manifestação de conformidade, pedindo que a DRJ cancele o débito, e cancele a DECOMP e cancele o débito. No meu modo de ver, o contribuinte pode ter até razão, e eu acho que nesse caso ele tem. Só que não me parece que a competência para examinar essa matéria seja da DRJ. Essa competência é da própria DRF, porque se trata agora de uma revisão de débito. Porque, uma vez indeferida a DECOMP, e uma vez que o contribuinte admite que ele não tem mesmo crédito, o que remanesce? Um débito. E aí ele vai discutir se o débito existe, não existe, se foi um erro da parte dele, e ele vai discutir isso no rito da revisão de ofício, que é muito comum na DRJ. Eu acho que os colegas... na DRF. Ele vai discutir na DRF como acontece quando ele comete um erro, por exemplo, numa DECOMP, quando o crédito já está inscrito em dívida ativa, ou um erro num débito que ele parcelou, que tem que ser corrigido via revisão de ofício, ou no rito da Lei 9784, e não no rito do 70235. Tá. Porque, inclusive... Deixa eu perguntar uma coisa, Roberto. Até acho que na linha que o Ricardo comentou no outro processo, né? Agora, de pensar também se isso seria uma recomendação ou não. E se fosse pedido para que, desde a impugnação apresentada, fosse analisado pela DRF como um pedido de revisão? Porque eu temo que às vezes isso possa passar muito tempo até chegar no CARF, chegar aqui, e o contribuinte não teria mais como pedir, porque a DRF só olha, só vai fazer a revisão de ofício se ainda estiver no prazo, né? Então fico me perguntando se talvez o mais adequado não fosse para que aquela impugnação em que ele já reconhece que não tem débito para compensar e que não tem crédito para compensar e que o débito não existe, que fosse analisado pela DRF como sendo um pedido de revisão de ofício. Perfeito, eu acho que esse é o caminho, digamos, mais correto para que a Receita evitasse mandar para a inscrição em dívida ativa um débito inexistente e nós não violássemos o rito do 70235, melhor, não violássemos a competência da DRJ. Só estou propondo isso para que talvez assim contemplasse mais ou menos o que o Dornelas está falando, porque aí não deixaria em aberto o pedido do contribuinte, mas também a gente não entraria nesse mérito, ainda mais aqui no recurso voluntário agora. Só estou fazendo uma sugestão, uma alternativa, talvez para contemplar o entendimento de todo mundo, não ficar nada em aberto, mas... Viu, presidente, eu concordo com essa proposta e até devo dizer que quando era julgador na DRJ, às vezes nós víamos ali lançamentos que não tinham a menor viabilidade, mas que já não podiam ser examinados pela DRJ por alguma razão de ordem procedimental, inclusive tempestividade. Mas o crédito era manifestamente inexistente. Então, nós costumávamos fazer, eu fiz isso algumas vezes, colocar lá no finalzinho da decisão, ou do voto, dizendo que a DRF deveria verificar se aquele crédito existia, porque tudo indicava que aquele crédito era inexistente, até para evitar um excesso de exação, né? Cobrar algo que sabe ou devia saber indevido, e mandava de volta o processo. Né? Essa observação era para mostrar lá para os nossos colegas da DRF que alguma coisa ali indicava, de forma bastante plausível, que o débito não existia, mas a DRJ, por questões legais e regimentais, não podia examinar essa matéria. O conselheiro Ricardo queria falar. Eu estava até achando bem simpática essa ideia, viu, Fernando? Mas eu fiquei me lembrando de um detalhe aqui. Esse só pode ser revisto enquanto não extinto o direito da fazenda pública, né? Está relacionado à decadência, não é isso? Esse débito, vamos supor que tem 4 anos,
O que acontece? Muitas vezes, não sei se esse é o caso, obviamente, o contribuinte quer tirar uma certidão negativa e ter por compensação, tá certo? A compensação não é homologada, mas ele tirou. Isso aí tem um time que ele tem um benefício, tá entendendo? Isso aí pode ser depois de 5 anos, 6 anos. Aí não é homologada, mas olha, esse crédito nem existe. Às vezes ele pega um crédito de título da dívida agrária. Olha, você não vai nem compensar com esse crédito. Não, está certo, mas esse débito é inexistente, eu vou para o contencioso. O que está acontecendo aí? Ele fica no contencioso com suspensão da exigibilidade ainda, está entendendo? Aí agora nós vamos chegar aqui, não, nós vamos entender aquilo ali como um pedido de revisão de ofício e mandar rever de ofício. Eles não vão poder mais rever de ofício lá não, está entendendo? Eu acho que eles não vão poder não. Porque esse prazo decadencial já foi superado. Mas eu acho que até que a situação de hoje de manhã é uma situação até mais interessante. Mas se a gente partir de uma lógica que eu posso mandar rever de ofício, Ricardo, tanto que ele tirar para o contencioso dizer que confessou errado, Ricardo, deixa eu só interromper vontade de aceitar isso. que o apoio pediu para se manifestar, acho que talvez sobre algum problema. O apoio gostaria de falar alguma coisa. Presidente, a sessão caiu, a gravação caiu aqui no CARF uns 2, 3 minutinhos. Eu queria ver se volta ou se pode dar continuidade e não vai ter prejuízo. Não porque está gravando. Não tem prejuízo nenhum. As discussões estão continuando, aquele mesmo processo, tá? E se vocês entenderem por bem, a gente tem a gravação, o backup aqui, mas creio que não há nenhum prejuízo. Podemos dar continuidade que as discussões ainda continuam no mesmo ponto. Obrigado, presidente. Tá ok. Presidente, eu posso fazer uma ponderação acerca do que o Ricardo falou? Uhum. Não me parece, Ricardo, com todo respeito, que tenha havido decadência. Essa perda do direito de rever seria, na minha ótica, seria no caso de o resultado dessa revisão ser mais gravoso para o contribuinte. Mas se ela for mais favorável, for algo para eliminar um crédito inexistente, eliminar o excesso, eu acho que é perfeitamente possível, e eu digo até por experiência própria, nós fizemos muitas vezes isso com créditos tributários já em fase de execução. O procurador, diante de uma alegação lá do executado, ele pedia ao juiz a suspensão do processo, devolvia para a DRF, e nós então íamos verificar se de fato aquele erro era existente, corrigíamos e devolvíamos para a execução só o crédito já revisto, ou seja, já reduzido naquilo que havia de excesso ali. Então não me parece que exista essa decadência. E outra coisa, e voltando o processo para a DRF, o crédito, o débito, melhor dizendo, volta a ser exigível. As revisões de ofício, elas são feitas sem suspensão de exigibilidade. Então, eu acho que também esse problema não existiria. Vamos supor, eu ia justamente falar sobre... Deixa eu imaginar Desculpa, Fernanda, deixa eu só imaginar um pouco. Pode ser. Isso começa a me preocupar, que tem uma série de consequências diferentes, está entendendo? Eu preferia, eu acho que é uma posição mais... Porque, às vezes, a gente está querendo solucionar um problema do contribuinte que errou, mas tem aquele cara que também fez de má fé. Porque o sistema de compensação, ele dá umas vantagens muito grandes antes da Fazenda Pública se pronunciar. Então, eu tenho muito medo de abrir e criar regras, porque eu trabalhei com exceção do cara que provou que tinha feito um erro, o outro, não, você está fazendo com ele, tem que fazer comigo também. Então, toda a vida que acontecer isso, o cara pode entrar com a DECOMP, ele tira a certidão negativa, depois, não, você não tem direito a DECOMP, aí ele abre o contencioso, tá entendendo? Dizendo, não, mas é o débito, esse meu débito está errado. Eu prefiro, inclusive eu gostei bastante do seu voto, você fez uma análise puramente processual, tá entendendo? Uma coisa é a Fazenda Pública efetuar um lançamento, formalizar uma exigência, a parte contrária tem direito à defesa. Outra coisa, ele vem e pedir uma compensação, e a gente negar, ele tem direito à defesa. Mas aí ele vem com uma coisa, diz, olha, eu quero compensar, não dá para compensar, não, mas aí meu débito está errado, corrija esse meu débito aí, por favor, e a gente vai estar aqui preocupado com esse débito. Eu sei, pode ter, tem cara, aquele processo que a gente inicialmente, aquele me sensibiliza bem mais,
Agora, eu criar uma regra genérica de que esse cara eu posso aqui, não, eu prefiro ver como aspecto processual que você falou, isso não é matéria da nossa competência, simplesmente. Paciência, né? Não podemos. O problema é quando a gente cria uma regra de exceção, você pode estar até ajudando esse contribuinte, mas você está abrindo uma brecha para uma série de outras irregularidades a partir de um erro, que o erro não foi do fisco, não foi da DRJ, nem do CARF, o erro foi dele, né? Você está entendendo? Então, eu acho que é preferível que entre com a requisição à delegacia, e a delegacia se pronuncie, ela acha que está correto ou não. E aí eu acho que no seu voto foi muito pertinente que você fez uma análise processual, está entendendo? Não falece competência a gente a profissionalizar esse caso, não existe um listígio formal, não existe um ato da Fazenda que foi contrário à pretensão dele. Ele está sendo contrário ao que ele disse que era verdadeiro, é diferente, né? Está entendendo? Esse é o meu ponto de vista. Ricardo, posso fazer um esclarecimento, Roberto, também nesse sentido? Que veja só, realmente, passou um largo período de tempo entre aquela impugnação que o contribuinte apresentou e nem sei quanto tempo passou até a DRJ se pronunciar, e depois da DRJ se pronunciar, apresentou um recurso voluntário que eu não sei há quanto tempo está parado aqui, né? A gente pode estar falando aí de muito tempo. Aí veja, de fato, o Ricardo tem toda a razão, ao meu ver, quando ele diz que isso pode ser usado de uma forma abusiva, né? Agora a gente tem que levar em outra consideração. Pode ser que não seja abusivo. E aí tem um outro problema. O contribuinte, em tese, se manifestou ali dentro do prazo. Então, ele apresentou impugnação lá em 30 dias, alguma coisa assim, e a DRJ poderia, por exemplo, dado o mesmo entendimento que a gente deu agora, de imediato já ter falado, olha, volta para a unidade de origem, analise isso como um recurso de ofício. E a gente não teria todo esse interregno que a gente está falando aqui. Então, em tese, também teria um certo problema da administração no tempo que demorou para analisar a impugnação ou a manifestação de conformidade, no tempo que demorou para analisar o recurso voluntário, para só agora falar aquilo. E realmente, pode ser usado de uma maneira abusiva? Pode. Agora também poderia ser usado de uma maneira totalmente assim, absurda. De boa fé. De boa fé. O contribuinte estava lá, olha, eu declarei um débito de RPJ, está aqui meu LALUR, está aqui minha declaração, o livro da minha escritura, a cópia da minha escrituração contábil, e o processo ter parado até agora, né? E imagine que ele poderia também estar com outro problema se não tivesse com a exigibilidade suspensa nesse momento, né? Mas ponderação do Ricardo é muito válida. Vai ter gente que vai abusar desse direito daqui a pouco e o negócio perde sentido. E pode ter alguém que esteja de boa fé que se prejudique se a gente não fizer nada. Cabe a gente ponderar agora esses dois posicionamentos. Presidente, mais uma observação, se me permitir. Quando nós falamos em revisão de ofício, esse próprio termo já indica que o ato é praticado por dever de ofício, independentemente de provocação do contribuinte, não é assim? Exatamente. A revisão de ofício é aquele ato que a autoridade... Não, mas ele aceita, viu, Roberto? Hoje em dia, eu também pensava assim como você, das delegacias, eles aceitam, o contribuinte pede para rever de ofício. Sim, pede, nós já fizemos isso várias vezes. Quer dizer, na verdade, é uma certa distorção dessa figura, mas isso não importa. O contribuinte faz o pedido, e se a autoridade administrativa perceber que existe, de fato, alguma ilegalidade, até pelo poder de autotutela da administração, ela deve rever o ato praticado de forma ilegal, ou além daquilo que a lei manda. Inclusive, pode acontecer o seguinte, o CARF pode sugerir a revisão de ofício e o delegado entender que não cabe fazer revisão de ofício nenhuma e encaminhar direto para a dívida ativa. Isso é perfeitamente possível, porque nós não temos como determinar que a DRF faça uma revisão de ofício. O que nós podemos é sugerir, até indicar que existe algum fundamento naquela alegação, mas a ordem para que reveja de ofício, isso não é possível fazer.
A decisão, no final das contas, é do próprio delegado. A revisão de ofício vai pressupor que a autoridade entenda cabível e faça a revisão de ofício. Perfeito, Não existe exatamente. uma figura coercitiva Isso. de revisão a pedido. Numa situação assim, exatamente. A revisão de ofício é por força do princípio da legalidade e do poder de autotutela da administração. Nesse teu processo, Roberto, ele explica qual foi o erro que ele cometeu, nesse débito dele? Eu não avancei não é uma fratura exposta, né? Eu não avancei muito nessa questão, mas ao que parece, ele jogou como crédito um prejuízo e como débito prejuízo. Né? Tudo indica, eu realmente confesso que não me detive nessa análise, primeiro porque eu defendo a tese de que o CARF não teria competência para examinar essa matéria. E segundo, que se porventura essa questão fosse superada, que nós teríamos que devolver o processo para a unidade de origem para que ela faça, em caráter originário, o exame do débito, que é uma temeridade que nós aqui no CARF, né, em caráter inicial, examinemos se esse débito existe ou não. Mas, pelo que eu pude examinar ali, tudo indica que o débito realmente não existe, que é um prejuízo. Ele pegou prejuízo de um ano, prejuízo do outro e jogou na DECOM. Certo, eu vou passar a palavra para o Dornelas, que quer se manifestar. Não, é bem simples. Eu acho que primeiro, Fernando, tem que estar em julgamento se a gente é ou não é competente para analisar essa questão. Essa solução intermediária, antes tem a premissa, nós somos ou não competentes. Essa é uma discussão que o colegiado tem que se posicionar, porque o Roberto, ele trouxe o voto dizendo que não é competente. Se não é competente, a gente vai devolver para a unidade de origem apenas como uma recomendação. Eu acho que existe um processo administrativo onde o contribuinte trouxe provas, enfim, eu não analisei, mas eu imagino, trouxe prova dizendo que não existe o débito. Tanto é que o Roberto disse, olha, eu acho que tem razão. Ele trouxe isso no prazo correto, ele trouxe isso através de manifestação, e o processo administrativo só começa depois da manifestação. Então, acho que escopo do colegiado, primeiro se manifestar se é ou não competente, mas depois a gente vê a questão do caminhamento. Tá bom. Acho que é pertinente. Se já vai ter essa abertura de divergência, se você é o primeiro voto, né? Então, a gente já sabe que a gente tem essa preliminar aí, se a gente é competente para se manifestar sobre a correção do débito aí, né? Ou a inexistência do débito. Na verdade, o Divígio, ele acolheu a preliminar, aliás, ele tem dois motivos, né? Uma a questão da supressão de instância e outra a questão da competência. Mas primeiro me parece a competência. Certo. Né? Certo. Porque a gente só vai falar se tem supressão de instância ou não, se a gente achar que é competente. Claro, né? claro. Se a gente achar que não é competente, o Roberto só botou um argumento de reforço ali. Perfeito. Que aí, ele entende que não é competente. Independentemente da primeira questão do mérito, eu concordo com o Roberto. O que eu acho que nenhuma hipótese a gente poderia analisar isso aqui como instância única. Porque até para o bem do próprio contribuinte, né? Se a gente... eu acho que eu posso analisar e digo que você não tem direito, e cometa um absurdo aqui em relação a provas e tal. Acabou para o contribuinte, não tem o que fazer. Mas acho que primeiro a gente tem que discutir aí a competência. Eu acho que nesse ponto o voto do Roberto já aborda e ele entende que não há competência para o CARF se manifestar sobre o débito. É isso, né, Roberto? Isso. Exceto, fazendo uma ressalva, se o contribuinte estivesse discutindo juros, incidência de multa de mora, como nós já examinamos em alguns casos. Uhum. Então, tirando essas hipóteses, o CARF não poderia adentrar no exame dessa matéria. Então, posso iniciar o voto já, Fernando? Pode. Então, Sim, desculpa. Só uma observação. Eu ia lembrar a Fernanda a questão do horário do pessoal do apoio, não sei se a gente vai ter que interromper. Não sei se eles não falaram nada de qualquer jeito. Olha, pessoal, é 12h15. A gente vai até 12h30 aqui e vai parar.
Meio-dia e meia a gente para e retorna às 14 horas. Mas, Termina esse processo, né? Hã? Termina o processo. Vamos ver se termina o processo, né? Enfim. Podemos... Então vamos lá, está colhendo os votos já, né, Fernando? A respeito, o Dornelas vai se manifestar aparentemente aí a respeito da competência ou não da gente analisar. Não, é isso. Então eu entendo pelo voto de Roberto que ele é incompetente, que nós somos competentes para analisar o débito. Ele não colocou isso no voto, ele tem algumas exceções, juros, tal. Eu abro a divergência no sentido que nós somos incompetentes, se trata de um procedimento multifacetado, enfim, naquela linha de Adeline mesmo, multifacetado. O procedimento iniciou com a compensação, a manifestação de conformidade. Então, existe débito, existe crédito. Também não daria de jeito nenhum já a procedência agora, é óbvio que não estou, meu voto não é nesse sentido, apenas superar esse ônus para encaminhar para que ela faça isso de forma originária, lá a unidade de origem. Então, seria primeiro que nós somos competentes para analisar, sim, e não limitando apenas juros e, enfim, como o Roberto colocou, mas sim o débito de modo geral, se isso é trazido inicialmente pelo contribuinte, na sua primeira manifestação. Óbvio, porque ali inicia o processo administrativo, contencioso administrativo, e ali é delimitado o âmbito de discussão administrativa. Então, eu abro essa divergência no sentido que nós somos competentes. Perfeito. Perfeito, conselheiro Dornelas. Conselheiro, vamos lá, né? Conselheiro Ricardo. Tá certo. Eu estou olhando aqui no relatório, Roberto, tem aqui, a compensação não foi alegada por exercício de creditor. De início, o recorrente alegou erro de preenchimento da declaração, pois o crédito formado seria, na verdade, prejuízo fiscal de anos anteriores. No recurso, alegou-se que nem o débito nem o crédito existiriam, e a declaração teria sido apresentada indevidamente. Ou seja, primeiro ele disse que não era o crédito, não tinha o crédito, depois no recurso, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Não, nem o crédito, mas nem o débito eu tenho. Então, veja bem, eu tenho, não vamos criar regras absolutas, porque pelo que eu entendi do processo da DLI, ela não criou uma regra que a gente ia estar aqui revendo o débito, não, tá certo? Eu acho que no caso concreto, o débito era impossível, sei lá, pelo que eu entendi, eu vou depois ler isso com mais calma, tá certo? Mas se ela criou esse entendimento dela, com a devida vênia e admiração que eu tenho para a DLI, inclusive a minha amiga pessoal, mas eu ousaria discordar dela nesse ponto de vista. Eu entendo que o voto do Roberto eu achei brilhante, viu, Roberto? Inclusive, ele pediu licença para depois transcrever o seu voto, porque você fez uma análise bem técnica, você partiu do aspecto processual. Se a gente chegar na premissa que vai poder rever de ofício, né, a gente está revendo de ofício esse débito dele, em qualquer situação a gente poderia rever. Porque a rigor é como o Roberto colocou, ele que confessou, não existe nenhum ato da Fazenda Pública contra ele. Ele chegou e disse, olha, eu devo 1.000. Aí depois a pessoa, olha, não, pessoal, aqui não devo nada, não. Tudo bem, eu acho que tem que ser corrigido. O tributo é decorrente de lei e existe mecanismo para ele ser corrigido. Só que esse mecanismo não é o contencioso administrativo, tá certo? Então, eu sempre, se eu pegar um processo desse, com o meu voto, vou colocar com certeza, se eu vi indícios, de que ele deve procurar a unidade local para fazer o direito dele com os meios próprios que ele dispõe. Só não acha que o CAF nem a DJ tenha competência para simplesmente estar revendo o débito que ele confessou. E esse caso ainda me parece até mais sério, que parece que só em fase de recurso é que ele vem alegando que ele não tem o débito, né? Pelo menos pelo que eu entendi aqui no início do teu voto, tá entendendo? Não, ele pede o cancelamento da DECOMP desde a fase de manifestação de inconformidade. Então tá certo, bom, tá, tudo bem. Então esse parágrafo aqui é que eu não entendi bem. Bom, então eu voto com o relator, inclusive parabenizando o relator, que eu achei o voto brilhante, extremamente técnico e com fundamentos bem sólidos. Mas, talvez, repito, não é cobrar indevidamente o contribuinte. E é lógico que não. O princípio da legalidade é mais fácil para a gente. Mas nós temos limites de competência.
Nós temos um órgão que estamos julgando um recurso de algo que foi contra ele, né? E o débito não foi contra ele, ele disse que devia aquele débito. Se ele confessou errado, ele deveria ter procurado a DRF, não a gente, tá certo? Uma questão de competência, só isso. O meu voto com o relator. Obrigado, conselheiro Ricardo. Vamos lá, conselheiro Rogério. Presidente, eu acompanho o relator também. Por não conhecer. Isso. Tá. Eu vou acompanhar o relator e eu queria fazer uma determinada observação aqui. Eu estava pensando, se a gente chega agora, né, a DECOMP, ela lhe pede o cancelamento, diz que errou no crédito, no débito, e aí a gente chega no caso de que a gente, noutras hipóteses aí que Dornelas, por exemplo, levantou, que a gente se acha maduro para julgar que o crédito não existe, certo? A gente diz, o crédito não existe, nega o crédito, o contribuinte pede revisão do débito também, diz que o débito não existe, e aí, de repente, a gente não se sente pronto para analisar o débito, mas a gente acha que tem que ser analisado e que a competência originária da DRF proferir um despacho acerca daquilo ali no âmbito do PAF, do contencioso. Veja que coisa esdrúxula. A gente teria um débito voltando para a unidade de origem, para que a delegacia se manifestasse no rito do PAF, um débito confessado, que volta para a unidade de origem, o crédito a gente já negou que ele existe, aí a unidade de origem vai dizer se o débito existe ou não, digamos, no rito do PAF, um débito confessado. Aí a unidade de origem diz, existe o débito sim. Aí o contribuinte vai entrar com uma manifestação de inconformidade para suspender um débito que ele confessou. Imagina que coisa. E a gente ia dar o rito do PAF para suspender um débito confessado que ele não tem direito, que é para as questões de auto-infração. Então, assim, quando o crédito já foi reconhecido que não existe. Então, essa coisa da gente analisar o débito, né, e depois dizer que não se sente seguro porque a competência originária é da DRF e a gente vai dar um rito do PAF para um débito compensado, ou compensado não, confessado, é muito estranho. Então, eu acho que realmente essa competência é na revisão de ofício pela delegacia de origem, não pode ser dado o rito do PAF para a gente rever de ofício um débito confessado. E a questão que a gente vê, que eu estou vendo que existe aí que pode existir um conflito de competência, eu estava até analisando aqui umas INs, que a IN fala em relação, por exemplo, à questão de cancelamento de DECOMP. Ele diz, cabe à unidade de origem o cancelamento da DECOMP, mas vai ser indeferido o período de cancelamento da DECOMP se já houver uma intimação, um despacho decisório. Ela poderia dizer, agora eu não me manifesto mais, já que ele pediu cancelamento como um todo, de débito e crédito, mas eu acho que prevalece nesse, digamos, um conflito negativo de competência, de a DECOMP já ter ido para o CAF, eu acho que a revisão de ofício do débito compete à delegacia de origem e não pode ser no rito do PAF. Então, eu acompanho o relator. Certo. Tem que passar para o conselheiro Lucas, né? Isso. Presidente, eu entendi os pontos colocados pelo conselheiro Dornelas, o receio realmente é válido, mas eu também me curvo ao entendimento do relator, acompanhando ele, porque os pontos colocados pela Giovana realmente trazem uns questionamentos de como isso depois seria processado, essa manifestação de inconformidade contra o débito. Realmente para mim seria um pouco difícil de entender, então eu acompanho o relator também. Certo. Ô, Fernando, só um ponto que já está caminhando para o final, já que o Lucas tocou nesse ponto aí, pelo que eu entendi, então, por mais razão ainda, quando se um crédito não existe, deve sinalizar o débito se há alegação.
Porque não tem sentido a gente só olhar para o crédito e fazer eventual recomendação para que a delegacia faça alguma coisa. Então, quando a gente olha para o procedimento, tem que analisar ele como um todo. E é por isso, e por nós é como um todo, que a gente também analisa a questão de juros e multa decorrente do artigo 138 do CTN, se incide ou não a multa de mora, tal. E isso é no débito. Então, essa sessão que se trouxe aqui pelo debate só veio confirmar que é necessário, sim, analisar o débito. Mas foi só para poder fazer o contraponto que Giovana falou, mas sem nenhum propósito de avançar com isso. Ok. Então, conselheira Bianca. Essa questão do débito é relativamente nova aqui na turma, né? A gente não teve muito debate sobre isso, e a gente teve aí uma série de argumentos levantados pelo Dornelas, essa questão do Ricardo, a Giovana também muito interessantes. Eu confesso que me comprometo a me debruçar mais sobre o assunto, acho que vale a pena a leitura do voto da Edeli para entender exatamente como é que foi julgado ali naquele caso. Mas, a princípio, eu concordo com o Dornelas, acho que a gente está analisando o procedimento de compensação e que envolvem as duas partes, as duas pernas ali, né? E que se há esse argumento do contribuinte, né, em relação ao débito, que é um argumento importante aqui para a resolução do caso, a gente deve levar em consideração, sim. Então, né, com todas as ressalvas aqui de uma análise mais profunda do tema, eu acho que nesse caso concreto a gente deve... Eu vou acompanhar a divergência e deve analisar assim. Certo. Bom, eu também vou votar. Também na mesma linha que a Bianca está comentando, que eu talvez possa repensar sobre o tema, mas enquanto as discussões estavam sendo travadas aqui, eu li ali o voto da Edeli sobre o tema e achei um voto bastante convincente. Também no sentido de que desde a origem essa questão seja levantada, é algo sim que devesse ser levado em consideração pela administração desde lá. Então, inclusive, vi ali que era um caso muito, assim, não era parecido com esse, o contribuinte tinha dois argumentos, porque ele afirmava que ele tinha o crédito, mas ele dizia, olha, mesmo que eu não tivesse esse crédito, meu débito não existe. E a decisão da Câmara Superior foi, inclusive, vencido, se eu não me engano, só o conselheiro André, foi no sentido de anular a decisão da DRJ, para que a DRJ se manifestasse sobre a existência ou não do débito conforme apresentarem manifestação de inconformidade. Se não me engano, foi André e Andréa. Não, a Andréa votou pelas conclusões. Conclusões. Acabei de... Deixa eu só Deixa eu confirmar aqui. Mas vencido o conselheiro André, que negou provimento e votou pelas conclusões a conselheira Andréia. Foi isso mesmo. Então, nesse momento não vai também fazer nenhuma diferença, porque já está formada a maioria para não se conhecer dessa matéria, mas eu fico vencido também nesse ponto. Eu queria declarar voto, Fernando. Então, ok. Então, o conselheiro Dornelas quer declarar voto. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, até nós estamos no ambiente de casa, a gente tem aquelas dificuldades, nós vamos interromper o julgamento. Agora é o item, até me perdi qual o item que a gente está, item 16. Então, não concluir, né? Não. Só 3 para acabar amanhã. Tá, então a gente pode votar agora também, não tem problema nenhum, a gente pode encerrar pelo menos esse julgamento, se alguém achar que os outros processos são rápidos, a gente pode até avançar, mas não vai fazer assim tanta diferença. Mas o item 16, então, em princípio o que a gente acabou de julgar é a primeira perna do voto do Roberto. Certo? O que a gente discutiu, pelo que eu compreendi até esse momento, foi se a gente tinha ou não competência. Agora, eu não sei se o Roberto vai manter o voto dele integralmente ou se vai partir pelo menos para a sugestão. Ou não. Tá mudo. Eu vou manter o voto. Tá. Mas não vai nem incluir a sugestão
de a unidade de origem Fazer analisar. a revisão de ofício? Não, isso eu posso fazer. Porque agora, Isso eu posso fazer. nesse momento, ele não é mais imperativo, tá? Viu, Ricardo? Né? Como a gente disse que não tem competência. É a mera sugestão que o Roberto acho que vai colocar. Mas não... Eu coloco assim que a unidade de origem poderá fazer revisão de ofício. A seu critério. A seu critério, né? Uhum. Caso fique... Né, então... haja indícios fortes de que esse débito não existe. Enfim, eu incluo essa observação ao final. Tá. Então a gente pode encerrar. Né? Seguir. Eu só quero ver se alguém discordaria face a esses argumentos. O Roberto vai colocar esse ponto só como uma sugestão, mas ficaria então não conhecer do recurso voluntário por maioria de votos, vencidos o Dornelas, a Bianca e eu, que votamos por anular, por determinar o retorno dos autos à DRJ para que proferisse nova decisão analisando a questão do débito, né? Pode ser assim? Alguma divergência em relação a isso? Não, e eu vou fazer aqui que o conselheiro Dornelas, então, manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Certo? Questão, pessoal. Então, votado o item 16, nós temos o 17, o 18 e o 19. A pergunta, vocês querem parar agora para almoçar? Ou vocês querem encerrar esses três? Eu preferia dar uma pausa, Fernando. Presidente, como esses três processos são da minha relatoria, como eu conheço mais ou menos o problema, eu preferia deixar para discutir depois do almoço. Então já sabe que não vai ser um negócio de 2 minutos também, provavelmente. Não, 2 minutos creio que não vai ser. Então vamos fazer um intervalo, pessoal? Melhor. A gente reinicia às 14, né? Vamos botar uns 5 minutinhos antes aí para a gente ver se está tudo ok, até para conversar com o apoio. Então a gente encerra agora, julgamos nesse segunda parte aqui do item 6 ao item 17, registrando que os itens 14 e 15 estão com vista em mesa e poderão ser retomados até o final da reunião. Fernando, então, corrigindo, acho que foi até o 16, você falou 17? Perfeito. Até o 16, o último processo foi o Felício Vigorito, que foi esse agora aqui, que por maioria não se conheceu do recurso, né? Então, até do item 6 ao item 16, com 14 e 15 saindo com vista em mesa. Então, a gente retoma às 14 horas para o julgamento a partir do item 17 da pauta. Ok. Bom almoço, peço ao que interrompa a gravação, tá ok? Bom almoço para todo mundo.